Olá, amigos do nosso canal DIP Direito Público no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo de hoje. No vídeo anterior eu falei para vocês sobre o processo de sindicância, o processo administrativo de sindicância, e disse que eu falaria hoje na sequência sobre o processo administrativo disciplinar, chamado também de PAD. As regras para tratar desse assunto sobre processo administrativo e processo de sindicância, eu estou adotando a Lei Federal 8.112, que é a lei que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais. Então eu vou basear neste estatuto para poder comentar com vocês sobre este assunto, e cada um de vocês tem este assunto regulado pela sua legislação municipal local ou através de uma legislação própria da Câmara. Normalmente esse assunto está previsto no estatuto, né? Ou então no regime jurídico, na lei do regime jurídico dos seus municípios. Pode ter também uma lei separada que trate do assunto do processo administrativo, disciplinar ou de sindicância, não tem problema. Mas a verdade é que existe, ou deveria existir, uma lei municipal tratando deste assunto. A nível federal, a lei que regula o processo administrativo na administração pública federal é a Lei 9.784 de 1999, que pode também ser aplicado de forma subsidiária naquilo que a legislação municipal for omissa para resolver algumas questões. Ou, se você não tem nada sobre este assunto na sua legislação municipal, aplique-se pelo menos o que está previsto na Lei Federal 9.784 de 99, para que você tenha um fundamento legal para instaurar este procedimento, importante procedimento na administração pública. Eu já falei para vocês no vídeo anterior que o artigo 143 da Lei 8.112 de 1990 estabelece o seguinte, que toda autoridade que tiver ciência de alguma irregularidade ou ilegalidade cometida no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata mediante processo administrativo de sindicância ou processo administrativo disciplinar. Isso em relação aos servidores públicos do seu município, do seu estado, da União. E quando o legislador fala que toda autoridade que tiver ciência de irregularidade ou ilegalidade do serviço público deverá instaurar um procedimento administrativo para a apuração dos fatos, esta autoridade, nós estamos nos referindo aqui no nosso caso, no nosso estudo, seria o prefeito ou o secretário municipal, se ele tiver poderes para instaurar um procedimento, ou o próprio presidente da Câmara. Às vezes o secretário, por delegação de poderes do prefeito, ele mesmo tem autonomia, né, para iniciar um processo administrativo, para determinar a sua instauração e até para decidir o próprio processo administrativo. O processo administrativo disciplinar, o PAD, ele é um procedimento administrativo que se destina a apurar responsabilidade do servidor público por alguma infração disciplinar que ele tenha praticado no exercício de suas atribuições ou que tenha alguma relação com as atribuições do cargo que ele esteja ocupando no momento, tá certo? Essa previsão nós temos aí no artigo 148 da Lei 8.112 de 1990, que trata do regime jurídico único dos servidores públicos municipais, tá certo? Muito bem. Como que se instaura, então, como que começa um processo administrativo disciplinar a partir do momento que o prefeito, ou o secretário, ou o presidente da Câmara toma conhecimento de uma ilegalidade cometida pelo servidor público que se enquadra como uma infração disciplinar de acordo com a legislação municipal. Primeiramente, tem que ser instaurada uma portaria pela autoridade competente para determinar a sua instauração, que, como eu já disse, pode ser o prefeito, pode ser um secretário municipal por delegação de poderes do prefeito e pode ser também o presidente da Câmara Municipal, tá certo?
Este procedimento administrativo, ele é dispensado e passando aí para a sindicância, quando a advertência que for aplicada ou a suspensão a ser aplicada ao servidor seja até 30 dias. Ou seja, quando a penalidade a ser aplicada corresponder a uma advertência ou uma suspensão até 30 dias, que são as penalidades mais brandas, eu posso fazer a apuração de uma forma sumária através de um processo administrativo de sindicância. Mas quando é então que eu vou ter que fazer obrigatoriamente o processo disciplinar? Quando a infração cometida, em tese, caracteriza já de início, eu já tenho mais ou menos uma ideia, uma infração que pode ser aplicada de suspensão do servidor do exercício das suas atividades por um período aí de mais de 30 dias. Então, quando a penalidade corresponder ou poderá alcançar uma suspensão do servidor por mais de 30 dias, eu tenho que obrigatoriamente instaurar um procedimento administrativo disciplinar. E também, quando for uma falta muito grave, uma infração disciplinar grave, que possa levar à demissão do servidor público, quando se trata de cassação de aposentadoria, que eu posso instaurar um procedimento nesse sentido, quando se trata de disponibilidade do servidor, destituição do cargo em comissão. Então, nessas hipóteses, eu posso, e a lei determina que eu instaure um processo administrativo. Repetindo, quando a penalidade for de suspensão por mais de 30 dias, quando se tratar de caso de demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade ou destituição do servidor do cargo exercido em comissão no momento que ele tenha cometido a infração. Muito bem, então faço a portaria e nessa portaria eu vou tratar de colocar aquilo que ocorreu em tese, que eu pretendo apurar, identificando aí qual é o servidor, o que ele fez, qual o dispositivo da minha lei municipal que se enquadra essa infração, tá? E eu posso, dependendo da situação, suspender preventivamente o servidor público até que eu apure a infração disciplinar por ele cometida, até que eu conclua o processo administrativo. Então, na própria portaria que eu crio o processo administrativo disciplinar, eu posso determinar o prefeito, o secretário, o presidente da Câmara, o afastamento preventivo desse servidor por até um período de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais 60 dias até que se conclua o processo, mediante o pagamento de remuneração, ele é remunerado nesse período, tá certo? Para que eu possa apurar de forma tranquila os fatos noticiados na portaria, sem que haja aí uma intervenção ou uma perturbação desse servidor estando trabalhando, ameaçando testemunha ou tentando amedrontar alguém que sabe daquilo que ocorreu, né? Enfim, eu afasto o servidor para que eu possa, de uma forma imparcial e de uma forma tranquila, apurar estes fatos. Por 60 dias, de forma remunerada, podendo ser prorrogada por mais 60, caso seja necessário. Isso eu estou falando de previsão prevista no Estatuto Federal dos Servidores Públicos da União. Está previsto no artigo 147 da Lei 8.112 de 1990, tá certo? Então eu vou ter que narrar os fatos, posso afastar o servidor, e eu tenho que constituir uma comissão, que eu chamo de comissão processante, composta de 3 servidores, que vão instaurar o procedimento, conduzir o procedimento e elaborar um relatório final sobre tudo aquilo que foi apurado. Essa comissão tem que ser composta de 3 servidores, se possível, efetivos, tá certo? Se não for possível, com pelo menos 2 deles efetivos, no momento da sua designação na portaria, o próprio prefeito, secretário ou presidente da Câmara já vai designar quem será o presidente, posteriormente se escolhe um secretário e os trabalhos são iniciados e conduzidos até o final. O presidente, normalmente, se possível, tem que ser um servidor que tenha um cargo equivalente
ao acusado no processo disciplinar ou superior. Eu não posso colocar, a lei recomenda que eu não posso colocar um servidor que tem um cargo na estrutura administrativa inferior àquele que está sendo acusado. Tem que ser igual a ele ou superior. Tá? Essa previsão nós temos também no artigo 149 da Lei 8.112 de 1990. Nessa comissão que vai ser criada por essa portaria, não podem participar o amigo íntimo do acusado, o inimigo do acusado, o cônjuge ou seu companheiro, ou parente consanguíneo ou afim até terceiro grau, tá certo? Então essas pessoas estão impedidas de participar desta comissão, tá certo? E instaurado o procedimento, aí começa-se a formar o que nós chamamos do contraditório, tá? Onde eu tenho que deixar que o acusado exerça a amplitude da sua ampla defesa, tá? Prevista aí na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 55, tá? Então aí o acusado vai se defender, ele vai fazer uma defesa preliminar, juntar documentos para provar aí fatos a seu favor, arrolar testemunhas. Posteriormente, essas testemunhas serão ouvidas durante a instrução do processo. Terminou a instrução, vai para as alegações finais, dá-se um prazo aí, suponhamos, de 10 ou 15 dias, o que a sua legislação determinar, para que o acusado faça a sua defesa final. Feito isso, a comissão se reúne, analisa tudo aquilo que foi determinado na portaria, tudo aquilo que foi levantado pelo acusado e vai fazer-se um relatório sobre tudo isso. Os 3 membros se reúnem e faz um relatório conclusivo sobre aquilo que eles apuraram, sugerindo, se for o caso, pela improcedência do procedimento, improcedência da acusação, determinando o arquivamento do processo, se convencer que ele não praticou a infração disciplinar noticiada aí na portaria. Mas se for o contrário, se a comissão entender que ele realmente praticou determinada infração disciplinar, a comissão vai mencionar qual é a infração, onde que ela se enquadra na legislação e sugerir ao prefeito, sugerir ou ao secretário municipal ou ao presidente da Câmara qual a penalidade disciplinar que deverá ser aplicada, nesse caso, a esse servidor público, tá certo? Muito bem, feito isso, terminado o relatório, encerra-se aí o trabalho da comissão. A comissão encerra o seu trabalho. Começa lá desde a instauração, a condução todinha do processo até a elaboração do relatório. Feito o relatório, assinado pelos membros da comissão, esse relatório é encaminhado à autoridade superior, ao prefeito municipal, para que ele possa, ou o presidente da Câmara, ou o secretário, se tiver poderes para isso, para que ele possa decidir. Aí vem a decisão final do processo, tem que ser uma decisão fundamentada, por que eu estou absolvendo, por que eu estou julgando improcedente a denúncia, por que eu estou acatando a denúncia e aplicando uma infração, uma penalidade disciplinar ao servidor. Então, a decisão, assim como toda decisão, deverá ser fundamentada sob pena de nulidade. E o prazo para se proferir essa decisão pela autoridade superior é de 20 dias a partir da data em que ele recebe o relatório. Apesar de que a jurisprudência já acena no sentido de que o descumprimento desse prazo por parte da autoridade superior não acarreta nulidade do processo. Tá? É como ocorre com os juízes. O juiz fica com um processo concluso vários e vários meses ou anos para decidir uma decisão e ela é válida no momento que ela é proferida. Então isso não leva à nulidade, tá certo? O prazo para conclusão do procedimento, também 60 dias, tá? Eu tenho que terminar este procedimento no prazo de 60 dias, podendo ser prorrogado de acordo com a previsão da sua legislação própria. Feito isso, proferida a decisão, arquiva-se o processo, se for o caso, aí de julgamento de improcedência da acusação, ou
comunica-se ao acusado que ele está sendo demitido, que ele está sendo suspenso aí por 90 dias, tá certo? Que ele perdeu a aposentadoria, que ele foi demitido do serviço público e que entrega a ele uma cópia da decisão. A partir daí ele pode depois fazer um recurso administrativo e, se não se convencer da decisão, levar o caso para que o judiciário possa analisar todo esse trabalho feito de forma administrativa. Por isso que tem que ser um trabalho bem feito, apurado de forma imparcial, para que a justiça possa analisar essa questão. Isso implica dizer que a decisão administrativa ela não é a decisão final, porque ninguém pode impedir o cidadão de ir à justiça para discutir um direito seu. Está na própria Constituição Federal. Então eu posso, não concordando com a decisão, entrar com ação para tentar anular essa decisão. Se for o caso de suspensão, para mim voltar ao trabalho imediatamente. Se for um caso de demissão, para que seja revogado o ato de demissionário, para que eu possa ser novamente reintegrado aos quadros de servidores da municipalidade ou da Câmara Municipal. Então é assim que funciona o processo administrativo disciplinar chamado de PAD. E é esse assunto que eu trouxe para vocês hoje neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado do seu conteúdo, espero que vocês possam compartilhar esses vídeos com seus colegas, com seus amigos, para que essa mensagem nossa pode chegar a outras pessoas e o nosso canal possa crescer a cada dia mais. Peço a você que se inscreva no canal, quero agradecer você que já está inscrito, venha participar conosco, vamos tornar este canal o mais forte possível para que nós possamos crescer juntos e trazer aqui assuntos importantes do dia a dia sobre o direito público. Até a próxima, se Deus quiser.